Você sabe qual é a diferença de manutenção preventiva e manutenção corretiva? Vem comigo nesse vídeo e vamos trocar ideia sobre esse assunto aí. Bora lá, roda a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, já clica embaixo para se inscrever, seja muito bem-vindo. Deixa o gostei e ativa o sininho, demorou? Galera, apesar de parecer uma pergunta besta, muita gente não sabe qual que é a diferença aí entre uma manutenção preventiva para uma manutenção corretiva. Então vou tentar explicar um pouquinho para vocês aí, né, a diferença de cada uma aí. Começando pela preventiva, galera, a manutenção preventiva é a mais correta de se fazer, tá? Por quê? Porque com ela você consegue economizar, porque você escolhe qual a manutenção que vai ser feita, né? E aí, com isso, você evita algum tipo de imprevisto, certo? É garantia 100%? Claro que não, né? Afinal, o carro é uma máquina, então está sujeito a ter o defeito. Mas, fazendo uma manutenção preventiva, você consegue garantir aí um funcionamento 100%, certo? E por que é tão importante esse detalhe? Porque muita gente não sabe, mas todas as peças do carro têm validade, ou de uso ou de tempo, né? Então, o correto seria fazer a troca da peça no tempo que o fabricante recomenda, né? Seja ela 50 mil quilômetros, 2 anos, 3 anos, enfim. E não quando ela quebra, né? Então, por exemplo, se você conseguir manter ali, seguindo, né, certinho, tudo que você vai fazer no carro, você consegue fazer por partes, né? O que seria por partes? Vou fazer uma manutenção de correia. Você vai e troca todas as correias. Afinal, todas elas têm o mesmo prazo de validade ali, né, galera? Manutenção de ignição, mesma coisa. A gente geralmente troca cabo, vela, rotor e tampa. O correto seria trocar até a bobina, né? Mas beleza. Vou trocar filtro de combustível, filtro de ar, filtro de cabine, né, se tiver. Porque dessa maneira você consegue acompanhar, né? E uma dica que eu dou para vocês é: anotem, seja numa folha, num caderno, seja no celular, mas anotem a quilometragem e o dia, tá? Porque geralmente a gente faz uma troca no que chega primeiro, né? Ou a quilometragem ou o tempo. Suspensão, mesma coisa. Vou fazer uma manutenção pesada na suspensão. Vou trocar os amortecedores. Troca ali os 4 amortecedores, kit de batente, coxinha de amortecedor, rolamento. Vou fazer a parte de baixo da suspensão, né, que eu chamo assim. Que seria o quê? Bucho de bandeja, pivô, beleta, terminal. E sempre dos dois lados, tá? Por quê? Porque assim você evita de ficar toda hora parando para mexer, digamos assim, na mesma coisa, né, galera? Então você troca tudo de um lado e do outro você deixa. Quando você for fazer a manutenção desse lado, o outro lado já vai estar velho, digamos assim, né, galera? Então é sempre bom, quando for fazer um, já faz os dois, tá? A gente, geralmente, a única manutenção preventiva que a gente segue à risca mesmo é de óleo, né? Então a gente marca ali, rodei 3 mil, troca o óleo. Deu, sei lá, 6 meses, troca o óleo, tá? Só lembrando que tudo isso depende da condição do uso do carro. O que seria a condição de uso do carro? Ou você anda no modo normal, digamos assim, né? Ou você tem o uso severo. E para quem não sabe o que é o uso severo, galera, não é que você usa o carro de qualquer jeito. Não é isso, tá? Um exemplo bom aqui para vocês.
Se você pega dois carros iguais, um anda só em estrada, né, galera? Então assim, tá sempre livre, geralmente o asfalto é um pouco melhor, você mantém ali um giro, digamos assim, até que baixo do motor, né? Porque depois você bota a quinta marcha, mantém ali aquela velocidade de cruzeiro e tal. E o outro carro roda na cidade, pega trânsito, fica parado no mesmo lugar por muito tempo. Então assim, se você pegar esses dois carros, geralmente o que anda em estrada vai ter muito mais quilômetro rodado. Já o que fica na cidade vai ter menos quilometragem. Só que tem que lembrar o seguinte, galera. A quilometragem do carro só marca quando anda. Mas se você deixar o carro ligado, ele está consumindo as peças. Entendeu? De suspensão e freio? Não, né? Mas peça mecânica está sendo consumida. O óleo, ele está ali, trabalhando, motor quente e tal. Aí você vai nesse anda, para. Isso é uma condição severa, tá? Mesma coisa, eu acabei de ligar o carro, andei 2 km, parei. Apesar de não ter esquentado o motor, isso é muito prejudicial também, tá, galera? Então, usar pouco, né, nessa questão de pouca distância, também é ruim, porque não dá tempo do óleo atingir a temperatura de trabalho, motor não atinge a temperatura de trabalho, então acaba se criando ali um desgaste prematuro, tá? Então, essa é a diferença aí de um uso comum e um uso severo, tá? Tomem cuidado. Geralmente muita gente se baseia pela quilometragem do carro, mas tem que tentar descobrir ali o histórico, né? O carro é um carro que foi de estrada, é um carro que era o dia inteiro ali, ó, 6 horas da tarde, trânsito, 3 horas parado no mesmo lugar. Esse carro vai ter mais desgaste do que o que pega estrada, certo? Manutenção corretiva. Galera, essa é a pior manutenção. É a que faz a gente gastar mais dinheiro. Por quê? Porque é uma caixinha de surpresa. Quando quebra uma peça, geralmente não é só a peça que danifica. Vou dar um exemplo para vocês: suspensão, né? Tem um pivô ruim no carro. Esse pivô força, estraga rolamento, desgasta pneu irregular. Então a manutenção corretiva, ela acaba saindo mais caro, porque nunca é só a peça de fato que deu defeito que você vai precisar mexer. Você sempre vai precisar mexer num conjunto, né? E obviamente você não escolhe a manutenção que vai ser feita. O que quebrar, você vai ter que arrumar, né, galera? E aí ela é muito prejudicial pro carro, tá? Porque você deixar chegar num extremo onde a peça deu defeito, é óbvio. Pode ser nova, pode ser, né, zero, tá sujeito a ter defeito. Mas se você ficar esticando ali, sabe, vai adiando aquela manutenção, aí acaba sendo prejudicial depois, tá? Outra questão também que eu acho muito ruim é a questão de ficar dividindo muito as partes de manutenção, né? Como assim? Eu vou trocar cabo e vela, bucha de bandeja, filtro de ar e tal. Aí fica filtro de combustível faltando, as outras partes da suspensão ficam faltando. Então uma dica que eu dou para vocês é: tentem manter uma rotina de manutenção focado só numa parte, né? Que é essa questão que eu falei: vou fazer parte de ignição, troca a parte de ignição. Vou trocar a correia, troca todas as correias. E anota, tá, galera? Porque a única coisa que a gente consegue acompanhar é o óleo de motor, tá? As outras coisas, como tem uma durabilidade maior, 50, 60, 1000 quilômetros, né? Ou 2 anos de uso aí às vezes a gente acaba se perdendo, que a gente dá defeito numa peça, a gente fala: pô, mas essa peça eu troquei tem 6 meses, na verdade já tem mais de ano que foi trocado. Então tentem anotar aí certinho para vocês conseguirem acompanhar a manutenção do carro, tá? Isso é muito importante, galera, porque não é a questão de ficar gastando dinheiro no carro, né? É muito pelo contrário. Quando você faz uma manutenção,
você acaba economizando porque o seu carro vai estar sempre rodando, né? E obviamente as peças não têm durabilidade de mês, né? Então não é, eu vou trocar as homocinéticas, né, galera? Vamos falar umas peças mais caras aí da suspensão, tirando o amortecedor, né? Que é a parte de homocinética. Do Golf, se você pegar as 4 homocinéticas, né, galera? Que é as 2 lá do roda e as 2 lá do câmbio, marca boa, você vai gastar fácil aí R$1.000, certo? Só que não é uma manutenção de R$1.000 todos os meses, tá? É uma manutenção de R$1.000 que você vai fazer aí uma vez por ano ou a cada 2 anos, tá? Como eu falei, depende do uso do carro. Então, se você conseguir se programar certinho, você consegue dissolver essas manutenções que são mais caras ao longo do tempo, né, galera? Então, o que eu quero dizer com isso? Parcelar, esse tipo de coisa. Então, por isso que é muito importante você focar numa parte só e ter, vamos dizer assim, aquele gasto nessa parte, né? Fazendo isso, eu acredito, né, galera? Imprevisto sempre pode acontecer. Você consegue manter o carro em dia aí, a cada 2 anos, fazer uma manutenção mais pesada, tá? E depois ficar ali mantendo uma coisinha ou outra que venha a estragar, porque não tem jeito, né? Não tem como evitar. E a dica que eu dou pra vocês também é não fique prolongando muito, tá, galera? Eu sei que tem manutenção que é muito caro, é chato de fazer, enfim, mas não fiquem prolongando, tá? Afinal, é o seu carro, é o seu bem, é o que você precisa para usar, né? Mesmo que você não precise, mas você tem que manter um cuidado ali com ele, certo? Outra questão muito importante nisso tudo que eu falei, galera, é que infelizmente a nossa realidade, né, não permite que todo mundo faça uma manutenção dessa maneira que eu falei, né? É tudo muito caro, né? Tem a questão de mão de obra também, galera, que é muito importante ressaltar isso. Não é todo mundo que faz aquele trabalho caprichoso, enfim. Mas infelizmente é tudo muito caro, então nem todo mundo consegue fazer manutenção à risca, né, galera? Então geralmente a gente, de fato, troca uma peça ali com urgência só quando quebra, né? Porque na manutenção preventiva você tira uma peça que aparentemente está muito boa, mas, né, como eu falei, tem um prazo de validade. Então, se conseguir manter desse jeito, seria perfeito, tá, galera? Eu estou falando isso, é uma dica que eu passo para vocês, mas às vezes nem eu consigo seguir exatamente essa risca, né? Para vocês terem uma ideia, esse Golf aqui agora, eu preciso tirar o cabeçote para mandar fazer, tá? O cabeçote em si não tá com defeito, mas eu acho que a junta já foi, porque o carro ferve, eu já percebo que tá com já percebo um pouco de gasolina até na água do arrefecimento. Então eu preciso fazer isso. Eu já tenho as peças, mas é a questão do tempo. Caixa de direção tá vazando, já tenho uma nova para colocar, mas falta tempo para fazer. E tem um rolamento do lado esquerdo aqui que já tá começando a roncar aqui também, galera. Já tá na lista para fazer, tá? O meu problema mesmo é o tempo de conseguir encostar o carro para fazer. Já pessoas que tem que pagar para fazer, se para mim já é caro, eu que mexo, eu sei que para quem manda fazer tudo no carro, fica muito mais caro, tá, galera? Então, não dá para julgar, né, quando a pessoa deixa de fazer uma manutenção. Às vezes não é nem porque ela não quer fazer a manutenção, é porque realmente as condições é difícil, né, galera? Como eu falei para vocês, só a homocinética dá R$1.000, não é todo mundo que vai ter assim disponível R$1.000 para comprar as peças, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis passar aqui para vocês algumas dicas, né, galera, de manutenção. E para quem não conhecia, né, essa diferença de preventiva e corretiva, essa é a diferença aí, tá? Geralmente a preventiva parece que a gente está querendo gastar dinheiro à toa, mas não, você está fazendo uma troca ali para evitar uma surpresa, uma quebra ou coisa do tipo, tá? Então, se você é novo aqui no canal, clique embaixo para se inscrever,
seja muito bem-vindo. Deixa o gostei, ativa o sininho para você não perder as próximas dicas top como essa, fechou? Vamos ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, aquele abraço, fui! Tamo junto, galera!